Hoje eu vou falar de uma palavra que a gente está na série de Davi, e a gente vai continuar nessa série, e eu vou falar de uma palavra que, assim, todo mundo já viveu. É uma coisa que, quando a gente é pequeno, a gente vive muito isso, e quando a gente vai crescendo, a vida insiste que a gente não viva mais. Então, hoje eu vou falar de dependência e também de contemplação. Quando a gente é pequeno, a gente tem essa imagem muito clara para a gente. A gente não sabe a palavra em si e a gente não sabe que a gente vive ela, mas a gente depende. A gente depende dos nossos pais, a gente depende para sair de casa, para andar, para fazer qualquer coisa. A gente depende. E quanto mais a gente vai crescendo, mais a vida insiste que você não dependa de algo. E na nossa idade, eu acho que o mundo tem muito a pressão assim em cima da gente, pelo menos eu sinto, não sei você, mas que a gente tem que ser o mais independente possível. Então, a gente não pode depender a gente tem que tirar carteira, porque a gente não pode depender do outro para levar a gente. A gente tem que ter uma casa própria, porque a gente não pode depender do aluguel. A gente tem que ter várias coisas vão vindo sobre a gente e, tipo, a gente jovem. E, às vezes, assim, tipo, a gente precisa passar de uma faculdade, porque eu dependo disso na minha vida, eu dependo de um ensino superior, e você depende. Então, eu acho que a gente jovem sente muito essa palavra. Só que a gente sente ela, tipo assim, um avesso às vezes dela, porque, tipo, a gente precisa ser independente. E no dicionário, dependência é uma necessidade de proteção. Não se consegue, a pessoa que é dependente não consegue se manter sozinha e vive sempre à custa de outra pessoa. Ela está sujeita a algo ou alguém, e tem até também quem não consegue se livrar de algo, especialmente de um hábito ou de vício. Às vezes ela é dependente de N coisas. Às vezes a gente vê hoje em dia gente dependente do celular. Tipo, gente que não consegue, acorda e vai e vê, e fica vendo. Você vê a conta dela, tipo assim, do Instagram, do Facebook, 7 horas por dia. Ela depende daquilo. Se você tira, às vezes eu dependo só um pouquinho, eu preciso melhorar, do café. Se eu não tomo, nossa, uma dor de cabeça. Então, na vida, a gente depende de coisas. E na Bíblia está cheio de histórias de pessoas que dependiam de Deus. Dependiam da palavra dele, dependiam de uma resposta dele para prosseguir. E diversas pessoas que ousaram não depender dele. Então, assim, no início ali, no Antigo Testamento, eles vão falar muito sobre reis que escolheram não depender de Deus e serem autossuficientes e fazer a vontade deles. E no final da vida deles, o reinado dava errado, obviamente. E nessa série, a gente fala sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. E a dependência na vida de Davi, quando você lê qualquer livro que fala dele ou o livro que ele escreveu, você vê claramente a dependência que ele tinha do Espírito Santo. Era algo claro, era algo que ele falava, tipo assim, eu dependo de ti, era algo que ele deixava explícito, várias das vezes ele repetia sobre isso. E a dependência dele fez com que, logo na adolescência, ousasse se defender e defender a cidade dele de um gigante. Gente, eu fico imaginando, eu falei pro Caio essa semana, eu falo, cara, ainda bem que a gente não é Deus, porque, tipo, eu fico imaginando um cara bem magrinho, pequenininho, assim, sabendo disso, tipo assim, rola mó boato, assim, que o cara lá, grandão, gigantesco, tá querendo atacar a gente. E todo mundo morre de medo, e um menino, sei lá, de 15 anos, só a titelinha, falando assim, eu vou lá. Eu ia falar, nossa, gente, se eu fosse Deus, porque, tipo, isso é muito real, e às vezes a gente acha que é só uma história, né, e eu fico imaginando isso acontecer. E se eu fosse Deus, eu ia falar assim, não, amigo, fica em casa, o que é isso? Tipo, do nada essa ideia. E o pior ainda, ele fica sabendo, pergunta pra galera, e aí quando ele descobre que é isso mesmo, tem um exército tentando atacar, e tem o Golias, não sei o quê, eu vou lá. E aí ele fala na frente de todo mundo, ele não fala só para ele, assim, eu vou porque Deus que está comigo. Não, ele fala na frente de todo mundo. Tipo assim, eu já venci, e no Salmos 17 ele fala, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E ele vai lá. E aí, além do mais, o pessoal fala, não, então já que você vai, vamos colocar, né, uma proteçãozinha em você, porque pelo menos isso você tem que ter. E aí
ele falou assim, não, tudo bem. Aí ele coloca, só que na hora que ele está indo, ele tira. Tipo assim, gente, pra mim, eu não sei pra você, mas pra mim não faz o menor sentido. O menor sentido. E, tipo assim, ele ter ousado fazer isso. Porque, às vezes, tipo assim, eu, na minha vida, tipo, eu não preciso lutar com ninguém. Mas se eu ver uma pessoa que é um pouquinho maior, um pouquinho mais forte, aqui, ó, eu tenho 1,63, se a pessoa tem 1,65, eu já fico assim, de boa, fica aí, você venceu. Saca? E ele ousou falar assim, o Deus que me livrou das garras dos ursos e do leão. É uma dependência que o menino mostrava com, sei lá, 15 anos de idade. E ali, mais pra frente, quando ele derrota, a dependência fez Davi confiar de que não iria morrer quando virou fugitivo do rei. Mais pra frente, eu não sei se você sabe, mas aí ele começa a ganhar uma notoriedade na cidade. E Saul, que é o rei, começa a ficar com inveja. Fala tipo assim, eu sou o cara ungido, escolhido, eu sou o cabuloso, eu sou o rei. Então, tipo, ele começa a ficar com inveja de Davi e ele fala, eu preciso fazer alguma coisa. E mesmo Davi não tendo feito nada para ele, ele começa a perseguir ele. E eu não sei a idade que Davi tinha, assim, mas não acho que era muito, porque ele venceu Golias na adolescência, praticamente. E aí ele fala, eu me refugiarei à sombra das suas asas, até que passe o perigo. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Eu te darei graças, ó Senhor, entre as nações. Cantarei louvores a ti entre os povos. Véi, ele era só um adolescente que fez uma parada dependendo da graça de Deus. Totalmente, gente. A gente sabe, é óbvio. Ele era muito pequeno comparado a Golias. E uma pedra cravou na testa do cara e o cara caiu. Sabe? Tipo assim, é óbvio, é claro isso. E aí, tipo, na dependência, ele pega e fala assim, eu não fiz nada de errado, mas já que ele está com tanta inveja de mim, eu preciso fugir. E ele vivia fugindo porque, tipo assim, na nossa época é fácil, né? Tipo assim, você vai fugir e, tipo, talvez alguém te mande mensagem, ou Saul tá indo aí, ou onde você tá, não sei o quê. Só que, tipo, naquela época era uma surpresa, ele podia dormir e acordar morto, eu ia falar. Ele podia dormir e não acordar mais, porque Saul tinha achado ele, entendeu? Então, tipo assim, é uma loucura. E, tipo, nesse momento de pressão de uma pessoa que, tipo assim, ele não tinha como se defender, era o rei que queria matar ele. Não tinha, tipo assim, eu quero ir para o tribunal e ver, porque alguém vai me defender. Não, era o rei, cara. O rei queria matar ele. E simplesmente ele pega e fala, eu me refugiarei à sombra das suas asas, até que passe o perigo, até que Saul não me procure mais. Sabe, a dependência fez com que, enquanto ele ficasse fugindo, pessoas traíssem ele. Ele foi traído por Doeg. Meu Deus, que nome horrível. Doeg traiu ele. A pessoa é amargurada com esse nome. E aí, falou assim, Davi passou por aqui. Então, tipo, já estava sendo difícil, porque ele estava se escondendo do rei. E ainda, as pessoas que estavam ao redor dele o traíam. E aí, ele pega e fala assim, ele escreve um salmos revoltado, eu escreveria também. E aí ele fala, você chama a si mesmo de homem poderoso, um influenciador, falando para Doeg, porque você se orgulha no mal que tem feito. Ainda assim, o amor leal de Deus me protegerá e cuidará do dia. Sabe, às vezes eu fico me imaginando nessa situação, assim, porque é muito difícil, é muito longe, assim, da nossa realidade, esse tipo de dependência. Às vezes a gente depende, tipo, eu dependo, de um cliente que vai vir fechar comigo, sabe? Tipo assim, sei lá, eu dependo de ter o dinheiro para pagar um aluguel, não sei, sabe? Tipo assim, é umas dependências. Eu dependo do ônibus que vai ter que passar, se der greve eu vou andando. Sabe? Tipo assim, às vezes é umas coisas assim que a gente tem hoje em dia. Tipo, parece longe da nossa realidade, assim, um rei vir atrás da gente tendo que matar, sabe? E às vezes por isso que é tão fácil a gente se distanciar da Bíblia, assim, achar que era só uma história. Era só, tipo assim, algo muito longe da nossa realidade, que por isso que Davi era daquela forma. E eu fico vendo, assim, parece que é tão difícil ser que nem Davi, sabe? E foi um cara que errou, foi um cara que, tipo, teve umas coisas que ele fez que eu falei, nossa, eu não faria isso, sabe? E ao mesmo tempo, tipo assim, eu não confiaria tanto assim,
Sabe, eu não sei se eu dependeria tanto assim, eu não sei se hoje você pode virar para você e falar assim, cara, eu dependo de Deus da mesma forma que Davi dependia. Eu não sei se você tem essa coragem de ser tão franco assim, mas hoje eu viro para você e falo, não, eu não dependo tanto assim. Sabe, quando o Saul estava correndo atrás dele e tentando matar, ele teve várias oportunidades, até o Vini falou nas pregações, numa vez que Saul estava dentro de uma caverna fazendo suas necessidades, e Davi tinha como matar ele não fez. Sabe, tipo, existem vários momentos na Bíblia que ele encontra e ele poderia matar, e ele escolhe não fazer isso, porque lá no início Saul foi ungido por Deus. Sabe, é uma loucura, assim, e tipo assim, ele confiou que daria tudo certo. Ele confiou que, tipo, Deus não vai deixar que esse cara me mate. E no final da vida, Saul se matou. Sabe, tipo assim, o cara foi ungido rei por Deus. E, tipo assim, se perdeu num nível, sabe? Às vezes a gente vive tanto das nossas glórias do passado, tanto de tipo, não, Deus me mandou estar aqui, Deus me ungiu, mas, tipo assim, e o seu caminhar? Porque Deus ungiu Saul. Sabe? E enquanto ele confiava de que daria tudo certo e de que Deus finalizaria a vida de Saul e não ele, não pelas mãos dele, ele fala, dos céus, ele enviará uma ajuda do Pai para me salvar. Ele pisará naqueles que pisam em mim. Eu acho que Davi começou a caminhada assim com Deus tão jovem que ele tinha muito essa convicção de dependência muito clara, de tipo assim, da mesma forma que eu dependia do meu pai, eu cuidava das coisas do meu pai, ele não tinha coisa dele, coisa própria. Não fala assim, Davi pastoreava as ovelhas dele. Não, era do pai dele, era um cuidado assim que ele tinha dessa dependência, de nem às vezes estar num jantar, de estar lá trabalhando, tipo, era submisso, era tipo assim, é o meu pai, eu estou abaixo do meu pai. Ele entendeu a paternidade dos céus. Sabe, eu não sei se para você foi muito difícil a sua convivência com seu pai, às vezes você nem teve, às vezes você nem teve uma figura paterna, ou às vezes você fala assim para mim, Raquel, a minha figura paterna foi um lixo, ou às vezes ele foi muito top, o meu pai terreno foi muito top comigo, muito bom, ele é um exemplo para mim. E às vezes a gente tem essa dificuldade dessa ligação, ou às vezes a gente tem essa dificuldade de romper e falar, Deus realmente é o meu pai. E eu preciso viver debaixo dessa paternidade. Porque, amigo, nada do que você tem é realmente seu. Nada, o carro que Deus te deu, o emprego que Deus te deu, qualquer coisa, a família que Deus te deu. Assim como Jó, no outro dia pode tudo acabar. Tudo acabar, infelizmente, desculpa se você está achando que você vai crescer e crescer e crescer, amém, que você cresça, mas se você quer guardar tanto e reter tanto, às vezes Deus não vai te colocar num lugar de tanto assim. Depois que tudo se passou na vida de Davi, e ele vira rei, e ele vai conquistando várias cidades, eu fico imaginando ele no mais alto poder, assim, tipo, o cara que já estava pastor, que ninguém se importava, e agora ele é rei. E ele se coloca num lugar de dependência, de consultar a Deus sobre qualquer decisão. Sabe, perguntam para ele sobre as guerras, e aí, qual o seu posicionamento, a gente deve fazer, a gente não deve fazer. E Davi perguntou a Deus, eu devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu, vá, pois eu os entregarei nas suas mãos. Eu nunca ouvi a voz de Deus audivelmente, mas eu fico imaginando nessa situação, assim, de tipo, ou a gente vai e vence, e ganha mais uma cidade, ganha mais um território, ganha mais soldados para a gente, ou a gente vai e a gente
perde a maioria dos nossos soldados e a gente sai derrotado e eles tomam os nossos bens, às vezes as nossas mulheres. E na Bíblia não fala assim que Davi perguntou a Deus e sentiu que Deus tinha respondido e achou assim, e orou e adorou e falou assim, eu acho que vai dar certo. Sabe, era uma intimidade tão grande, era uma conexão tão grande. Sabe, às vezes eu fico imaginando, tipo, eu indo falar com o meu pai e, tipo, ele não ficaria com uns enigmas assim, ah, Raquel, não, tipo, sabe, era uma conexão, assim, direta, de eu devo atacar, sabe, não é aquele enrolar, assim, de, tipo, não sei, às vezes a gente entra com umas coisas, a gente só quer pedir uma coisa e entra numa falação e não deixa nem Deus falar e não deixa nem Deus ouvir direito. E sabe, é tipo assim, era tão rasgado, Senhor, eu entro em tua presença, Pai Altíssimo, ou paternidade. Não, sabe, era tipo, Deus, é meu pai, sabe? Não é um cara distante, não é uma figura religiosa, é o meu pai. Sabe, é aquela intimidade de tipo, Deus, eu vou ou não vou? E não sou só eu que vou, é a cidade inteira que vai, os soldados inteiros, pais de família, às vezes filhos que iriam também. Deus, eu vou ou não vou? E Deus, meu filho, pode ir, eu te abençoarei. É uma clareza, uma certeza. Ele submetia o coração ao Senhor. Sabe, você não vê Davi falando assim, ah, eu acho que a gente vai, porque pela minha força, é a força dos meus soldados, a gente vai. Não. Sabe, ele se submetia nessa dependência. E mais para frente, eu acho engraçado que quando a gente lê alguns salmos, eu estou fazendo um plano de leitura que ele mistura um monte de capítulo e livros e aí às vezes ele coloca, tipo assim, 1 Samuel, Salmos, e aí depois coloca, tipo, Paulo falando alguma coisa. E aí, tipo, você vê algumas coisas, assim, acontecendo em 1 e 2 Samuel, que era a história de Davi sendo falada por outra pessoa, e aí depois você vê Salmos, ele falando daquele lugar que ele estava. Então, é bem legal. E você, às vezes, lê uns Salmos e ele fala assim, meu coração está amargurado, meu não sei o quê. E aí, nessa parte... Tinha umas partes que ele falava assim, antes de ir para a guerra, não sei o que lá. E ele falava que ele tinha certeza da vitória. Certeza, tipo assim, certeza. E em Salmos 20 ele fala assim, saudaremos a sua vitória com gritos de alegria e hastearemos bandeira em nome do nosso Deus, que o Senhor atende a todos os seus pedidos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Ti. E mais uma vez eu vejo Davi fazendo prova, tipo, da mesma forma que ele fala na frente de todos os filisteus, assim, eu vou derrotar Golias, porque eu estou indo pela força do meu Deus. Eu vejo ele falando, eu vou, tipo, quando ele era jovem ele falava isso, e mais pra frente quando ele era mais velho, já rei, ele falando a mesma coisa, porque o coração dele continuou o mesmo. Ele falando, eu vou derrotar essa cidade porque Deus está conosco. A gente vai, eles nem foram ainda, mas nós hastearemos bandeira. Nós cantaremos em louvor a Ti. É uma confiança. É uma dependência, é aquilo, cara, não é na força do meu braço. Amigo, eu sinto muito se você está achando que, tipo, por você estudar demais ou a sua sabedoria vai te levar num lugar X. Ah, porque eu tenho tais conexões e eu tenho tal dinheiro e a minha cultura e a minha família vai me levar a tal lugar. Não vai ser isso. Se Deus quiser que você vá, porque você vive sobre essa dependência, você vai chegar lá. Não importa se o passado pareceu turbulento demais, ou se às vezes você fala, cara, eu confiava em pessoas e eu me decepcionei demais, eu me decepcionei pela pessoa que estava mais perto de mim, ou às vezes o caminho deixa a gente cansado, mas escuta aqui, não é na força do seu braço, é na dependência que você tem de Deus, do seu Pai.
a dependência fez com que Davi, além de ter certeza das vitórias, ele vencesse realmente várias batalhas e conquistavam várias cidades. E no Salmos 18 ele fala: com tua força eu posso atacar qualquer exército. Qualquer exército. Com o meu Deus eu posso saltar qualquer muralha. Às vezes você tem um sonho grande demais, às vezes você tem algo dentro de você, alguma palavra profética que você recebeu e Deus te confirmou ela e falou assim, que você tem essa convicção, sabe, que vai acontecer assim, mas você não tem ideia de como que vai acontecer, você não sabe quando vai acontecer. Às vezes parece distante demais, às vezes parece grande demais aquilo que Deus te entregou, sabe, mas eu tenho uma palavra para você. Que com o seu Deus você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Sabe, na dependência do seu Deus. Mais pra frente, eu vejo Davi fazendo canção de paixão, mesmo em momentos de tensão, assim, momentos turbulentos. Sabe, eu já passei por alguns momentos difíceis que não chegavam aos pés do de Davi. E acho que não me lembro de nenhum deles de eu ter escrito uma poesia assim de amor. Porque às vezes quando a gente está sofrendo demais, a gente só quer falar do nosso sofrimento. Às vezes a gente fica com essa sensação assim amargurada e que tipo, cara, as pessoas precisam saber pelo que eu estou passando. E eu preciso falar o que as pessoas fizeram comigo. E sei lá, às vezes a gente fica tão amargo. E nesse momento, tipo assim, amargurado de Davi, ele fala: no dia da minha angústia, eu clamarei a ti, pois tu me responderás. Entre os deuses, não há nenhum que se compare a ti, Senhor. Nenhuma obra é comparável às tuas, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Sabe, se no seu momento assim de caco, você puder simplesmente fechar os seus olhos e falar: só tu és Deus. Sabe, entender que por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja a vida às vezes, e exaustiva seja algumas coisas na nossa vida, se você puder fechar o olho e ter a certeza de que você tem um Pai. Sabe, hoje eu quero te falar que você é amado, que você é escolhido, que nada que aconteceu foi por um acaso, foi aleatório, não. Sabe, às vezes o mais lixo que aconteceu com você, Deus vai usar para testemunho. Sabe, entenda que existe um propósito, entenda que debaixo da dependência de Deus existe um propósito. Tem uma parte da história de Davi que eu falei antes que ele adultera com uma mulher e ele se arrependeu após isso e após vários outros pecados dele, ele se arrepende de uma forma que você não vê, que igual na pregação do Alas, ele fala: Saul errou, mas Davi também errou, qual é essa diferença? E você vê esse coração arrependido de Davi, sabe? Esse coração ensinável, assim como uma criança que ainda está aprendendo, que entendeu que não sabe de todas as coisas. E ele fala no Salmos 32, não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Sabe, aquele incômodo de quando você peca, que você tem o Espírito Santo e você sabe que você fez alguma coisa errada. E você sentiu um cocô do cocô. Às vezes você mentiu, você falou, sei lá, alguma coisa assim, que nem foi tanta coisa assim. E aí você se sente tão... Você fala, meu Deus. E ele fala, Deus, por favor, não expulses a tua presença de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito firme, um espírito reto, um espírito inabalável. Amiga, eu tenho certeza que nessa semana você vai pecar. Infelizmente, a gente não é perfeita ainda. Sabe, mas o coração de uma pessoa arrependida, um coração de um filho arrependido, de Deus, eu vou errar, mas não expulsas, por favor, o teu espírito de mim, não se afasta de mim.
Sabe, bem-aventurado aquele que o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Ele sabia que ele tinha errado. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes as iniquidades do meu pecado. Davi, por mais que errasse, ele sempre voltava para o mesmo lugar. Ele sempre voltava para a presença. Ele vivia em constante arrependimento. A vida cristã é viver em constante arrependimento. É cair e levantar, é tropeçar e levantar. Mas eu acho que o que mais dificulta, às vezes, a gente viver em dependência constante, 100% dependente, se inspirar na vida de Davi, é quando a gente não contemplou a Deus da forma correta. Sabe, a contemplação no dicionário é um ato de concentrar longamente a sua visão. É manter a sua atenção em algo. Para a teologia, a concentração do espírito nas coisas divinas, a ação de olhar atentamente, refletir, meditar. Eu acho que hoje em dia a gente vive tão, sabe, tipo, com a atenção em tantos lugares ao mesmo tempo. O Caio é engraçado que a gente sempre fala que homem não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, né? E teve uma vez que eu vi numa reportagem falando que a mulher também não, mas ela tenta tanto que aí ela, tipo, coloca, assim, 50% em cada coisa, ela não presta atenção em nada, mas ela acha que prestou, entendeu? E aí, esses dias eu estava falando com o Caio e aí ele estava tocando. Eu falei assim, ele não vai prestar... Eu pensei, né, ele não está prestando atenção em nada que eu estou falando. E eu contando a história, e aí ele assim, blá, 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 no violão. Esse é o som do violão. Aí... na hora eu peguei e falei assim, você não está prestando atenção em mim. Aí ele falou assim, não, tô sim, pode continuar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei e eu queria pegar ele de alguma forma, só que sem falar que eu estava certa, né? Aí eu peguei e falei assim, não sei o que, macarrão. E tipo assim, eu estava falando da Bíblia, não tinha nada a ver. Aí eu falei assim, não sei o que, macarrão. E aí ele continuou. Aí eu não sei o que, molho de tomate. Aí, tipo, falando da história, assim, tipo, de Saul e tal. E aí ele continuou tocando. Aí teve uma hora que ele virou assim e falou assim, molho de tomate? Aí eu, bonito. Aí eu falei, viu que você não estava prestando atenção? E eu não sei nem por que eu falei isso. Contemplação, lembrei. Viajei. Enfim. A gente vive tão distraído, sabe? Às vezes até, tipo assim, estava fazendo esse plano de leitura e eu coloquei no fone de ouvido e fui, que eu estava uns dias atrasado. Eu acho que não acontece com você, mas às vezes me atraso. E aí faltava, tipo assim, uns 3 dias. E ela fica lá, 3 dias em atraso. Eu falei, vou ouvir na academia. E aí eu falei, para passar, né, tipo assim, era muita coisa. Eu falei, vou colocar no 2x e malhando ainda. Aí eu falei, nossa, aí Deus falando comigo de contemplação, tipo assim. Aí eu tava lá e tal, aí teve uma hora que eu fui fazer o exercício e tudo, aí já tinham passado, tipo assim, uns 3 versículos, ou uns 3 capítulos, e eu não sabia mais nem que história que tava. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, que coisa horrível. Aí eu desmarquei lá, tirei, pus uma música, falei assim, eu preciso prestar atenção, eu preciso, sabe, tipo, focar nisso. Porque, gente, às vezes, até dirigindo, a gente ouvindo o versículo, o capítulo, a Bíblia, a gente não consegue, porque a gente vive nesse mundo, assim, de, tipo, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente precisa fazer 3 coisas ao mesmo tempo, e nada sai bom, mas a gente concluiu a tarefa. E Deus chama a gente para esse momento, assim, de, tipo, totalmente ao contrário do mundo, sabe? De tipo, dependência, de contemplação, de parar, de meditar, de olhar, de observar, sabe? Quanto tempo a gente não olha assim para a natureza e contempla a natureza, sabe? E curte um momento assim de tipo não fazer nada, sabe? E Davi, antes dele ser ungido rei,
cara, esse versículo me pega, porque é um versículo que a gente fala tanto, tanto, e ele tem tanta coisa que ele fala: uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa. Deus, hoje eu queria um carro, e outra coisa, eu queria a tua presença. Não, eu queria que o Senhor me ajudasse a passar no vestibular, mas eu queria também a tua presença. Não, ele chegou no momento de uma coisa eu peço ao Senhor. Uma coisa eu peço e eu vou buscar. Não vai ser só eu peço que o Senhor me abençoe porque eu estou sendo legal. Eu peço que o Senhor me abençoe porque eu não pequei hoje, eu não falei de ninguém, eu fui justa. Eu peço que o Senhor me abençoe porque, caramba, eu mereço, olha o tanto esforço que eu estou fazendo. Não, eu peço uma coisa e essa uma coisa eu vou buscar. E ele fala que eu possa habitar na sua casa, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. E sabe o que me pega muito nesse versículo? Porque a gente fala aqui da boa parte. E quando, não sei você, mas quando você está... Quem tem casa, né? Mais fácil. Às vezes você vai receber uma visita. Quando você está na sua casa, você tem muita coisa para fazer. Até minha amiga falou assim: eu precisava estudar, mas eu não conseguia ficar em casa estudando. Porque se eu estou na minha casa, eu tenho que arrumar tal coisa, eu tenho que fazer não sei o quê. E eu prefiro ir para um lugar de estudo, uma biblioteca. E aí eu falei: sério? E eu notei que, isso é verdade. Quando a gente está na nossa casa, a gente tem muita coisa para fazer, muita distração, a gente não consegue contemplar. E ele fala: Deus, eu peço uma coisa, e essa coisa que eu peço eu vou buscar, que eu possa estar na sua casa. Por que ele não fala que você venha para a minha casa e habite nela? Sabe, por que ele não fala assim, que você enche esse lugar, enche o meu palácio com o teu reino? Não, eu peço uma coisa, essa coisa eu vou buscar, e que eu vá na sua casa e possa ficar todos os dias. Porque quando você é uma visita ali naquela casa, você presta atenção no dono dela. Você vê, porque ele vai buscar as coisas para você, ele vai fazer as coisas, você é só uma visita. E você consegue contemplar a pessoa. Hoje eu fui na casa da Isa, e ela é minha amiga há muito tempo, e ela fez um almoço pra gente, foi tão legal esse momento, e enquanto eu estava ali, eu e o Caio, a gente chegou já sentando assim, e eu perguntei, né, se você queria ajuda, mas eu sentei também. E aí na hora, eu pude ver ela fazendo as coisas, sabe? E eu vi a dedicação dela na hora de fazer um drink pra gente, e abrindo água com gás, e pondo gelo, e eu consegui contemplar ela, porque naquele momento eu estava na casa dela, e eu parei e contemplei, eu parei e observei, sabe? E aí ele fala: na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu contemple a bondade, para que eu contemple, para que eu veja, eu observe a tua bondade, eu sinta a tua bondade. Sabe, os olhos dele, eu fico imaginando na casa dele, os olhos dele com as chamas de fogo, aquela atmosfera de amor, de pai, de paternidade, de aquele lugar que você se sente na sua casa. Quando eu volto na casa da minha mãe, eu saí de lá, mas eu volto, eu me sinto em casa, porque é a casa do meu pai. E eu sei que ele ama a minha presença ali. Eu sei que ele ama me visitar, ele ama me abençoar, mas quando eu escolho ir na casa dele, quando eu escolho honrar ele, olhar ele, contemplar ele, prestar atenção nele, sabe, quando eu me coloco no lugar de filha, e eu falo que eu contemple a tua bondade, a bondade do Senhor, e que eu busque a sua orientação no seu templo, sabe, não é eu vou estar lá na casa dele e eu vou falar as coisas que eu quero fazer. Deus, eu estou aqui na sua casa e eu estou aqui na sua frente e eu quero trocar de carro e eu quero mudar de apartamento e eu quero casar e eu quero namorar. Não, eu vim buscar o que o Senhor quer. Sabe, é um lugar de dependência, cara. E quanto mais a gente cresce, mais a gente vai se afastando desse lugar, porque a gente acha que a gente é o maioral, que a gente tem que saber muito, que a gente tem que aprender e buscar, e tem mesmo, mas você nunca, nunca deve sair desse lugar de dependência, sabe, desse lugar de contemplação.
Esses dias eu estava ouvindo um podcast da Tamires com Douglas, que eu chamo ele de Dizescope, eu esqueço o nome dele. E ela fala assim, a recompensa de conhecer a Jesus é conhecê-lo. Sabe, essa frase me chamou muita atenção, gente. E ela ficou martelando na minha cabeça. Porque hoje em dia a gente tem muito esse negócio de tipo assim, se eu fizer tal coisa, o que eu vou ganhar em troca? Sabe, se eu fizer tal serviço, é dinheiro. Se eu fizer tal coisa para você, você está me devendo alguma coisa. Qual que é a recompensa? Qual que é a recompensa dessa vida? E ela falou, a recompensa de te conhecer é te conhecer. Cara, essa frase me marcou demais. Demais. Sabe, porque quanto mais a gente vai na casa dele, se põe a conhecê-lo, conhecer a vontade dele, a gente entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente entende que, cara, qualquer pessoa pode te machucar, qualquer pessoa pode te ferir. Qualquer pessoa, e tipo, eram pessoas tão próximas a Davi, sabe? A gente vê a história dele tão clara, mas tipo assim, parece que nada abalava ele, nada. A gente precisa aprender a contemplar Jesus. A gente já cansou de, tipo assim, para você ser cristão, você tem que ler 2 capítulos da Bíblia por dia, orar 20 minutos, porque aí você vai ser poderoso. Sabe, a gente passou disso. Passou de chegar num momento de devocional e falar, e sei lá. E às vezes nem ter esse momento de devocional. Cara, eu lembro quando eu era pequena que minha mãe obrigava a gente a ter o devocional. E ela, não te vi orando hoje. Isso é muito legal para quando é criança, né? Mas quando você entende um pouco do que é o devocional, sabe? Tipo assim, é você conhecer ele. E ele te conhecer. Sabe, não tem como uma pessoa apaixonada, uma pessoa com fome, nesse podcast ela vai falar assim, cuidado que o que você está sentindo, isso também foi muito forte, cuidado para você não estar confundindo o seu desejo com uma fome. Sabe, porque o desejo por Deus é passageiro. Às vezes você está com muita vontade de comer chocolate, e aí às vezes passa, às vezes você come um pouquinho e passa, e você fica mais um tempo, às vezes você está com desejo de tal coisa, e aquilo ali passa, porque é um desejo. Mas a fome, gente, a fome, você está nem aí. Sabe, você está nem aí, você está nem aí com a sua reputação, o que os outros vão achar. Se você está com fome, você vê um pedaço de comida, que dividir o quê? Estou com fome. Sabe, cuidado para você não estar confundindo, porque o título desse último Salmos que eu vou ler, 63, é Sedento por Deus. Já ficou muito tempo sem beber água? E aquilo ali vai, e qualquer coisa, às vezes você bebe tipo um refresco, não é a mesma coisa. Porque você está sedento, você está com fome, você está nem aí para a sua reputação, você está nem aí para os seus pedidos, a lista enorme de pedidos, a sua preocupação, o que você tem que falar com ele. Não, você está sedento por Deus, você está com fome de Deus, então não tem como você passar um dia sem devocional. Não tem como você passar um dia sem consultar a opinião dele. Não tem como, porque isso é uma fome, é algo que vai te consumindo, é uma dependência. Quem depende de Deus não consegue ficar um dia, não consegue passar horas sem conversar. Não consegue não ficar sem ouvir a opinião dele, não consegue tomar uma grande decisão, um grande sim ou não na sua vida que pode mudar tudo, sem decidir, sem falar com ele. Não tem como, porque isso é uma dependência. Mas para você confiar 100% e depender 100% dele, você precisa contemplá-lo.
E no Salmo 63 ele vai falar: sedento por Deus, aos puros e reluzentes. A canção de Davi quando ele estava exilado no deserto da Judeia. Mano, o cara estava num deserto, velho. Às vezes a gente não faz uma declaração de amor por Deus em casa. Ah, que não é muito meu jeito. Mano, se você tem fome, se você tem uma paixão, já viu aquele negócio? Nossa, todo mundo que começa a ficar apaixonado e namora fica bobo. Faz tudo que fala que era brega, que não ia fazer. Sabe? Tipo assim, ele estava no deserto, mano. E ele fala: ó Deus da minha vida, estou perdido de amor por ti nesse deserto desgastante. Estou sedento com os mais profundos desejos de te amar mais. Você consegue fechar seus olhos e se imaginar nesse deserto e cantando isso para Deus? Com anseios no meu coração que não podem ser descritos. Tais anseios fascinam minha alma por ti, meu Deus. Estou energizado todo o tempo que entro no teu santuário celestial. Sabe, não é uma oração de sono. Aquilo que vai cansando, ele se energiza todo o tempo que ele entra no santuário de Deus, para buscar mais do teu poder e beber mais da tua glória. Pois tuas tenras misericórdias significam mais para mim do que a própria vida. Como eu te amo e te louvo, Deus. Diariamente eu te adoro apaixonadamente e com todo o meu coração. Diariamente eu te adoro apaixonadamente e com todo o meu coração. Meus braços acenarão para ti como estandarte de prazer. Eu transbordo de prazer quando me aproximo de ti. Pois a unção da tua presença me satisfaz como nenhuma outra coisa. Tu és como um rico banquete de prazer para minha alma. Eu permaneço acordado toda a noite, pensando em ti e refletindo em como tu me ajudas como um pai. Eu canto pela noite sobre a tua sombra esplendorosa, oferecendo a ti minhas canções de regozijo e de alegria. Com paixão eu persigo e busco a ti, porque eu sinto teu apego em minha vida. Eu mantenho minha alma próxima ao teu coração. Sabe, eu não sei o que Deus tem ministrado para você que enquanto eu pregava. Mas para mim, eu senti uma necessidade muito grande de, sabe, fechar minhas asas assim e me colocar debaixo das asas dele, num sinal de dependência constante, num sinal de Deus, sabe, o mundo fala tantas coisas que você precisa fazer, mas Deus só fala: me busca, depende de mim, se volta para mim, me contempla só um pouco, me observa só um pouquinho. Você às vezes tem contemplado demais seus problemas e as coisas que têm dado errado. Ou às vezes você tem contemplado demais aquele seu sonho que parece estar próximo de acontecer, aquela sua viagem. Sabe, eu fiz uma viagem que foi tão legal, era meu sonho. Eu fui ver minha irmã, eu tinha quase 2 anos que eu não via ela, e ela era
minha melhor amiga, e eu estava com tanta saudade, eu contava as horas, eu contemplava e ficava observando, às vezes eu gastava tempo só pensando nessa viagem. Sabe, e quando eu estava lá, eu ficava, nossa, esse momento eu vou lembrar, nossa, esse momento foi incrível, e quando passou, porque era só algo passageiro, era algo que acaba, era algo que a força às vezes do meu braço, fui lá, trabalhei, paguei, e passou. E sabe, aquele sonho que você busca tanto, aquela empresa que você busca tanto ir pra frente, uma hora ela vai passar. Sabe, aquela casa, aquela alegria terrena, aquela construção, não sei, aquilo que você pensa, o vestibular que você está prestando vai passar. E é nessa hora que você fala, Deus, eu dependo de Ti. Eu quero contemplar a Ti, porque todas essas coisas vão passar. E passa tão rápido, tão rápido. Sabe, Salomão foi rei e era o homem mais sábio e tinha tantas riquezas, tantas coisas. Eu fico imaginando tudo que ele fazia tinha ouro, tudo que ele tinha ouro. E no final da vida dele ele fala: o que importa é adorar a Deus. Sabe, eu tenho tanto medo de no final da minha vida, quando eu estiver perto na minha velhice, eu falar, eu podia ter adorado mais. Sabe, eu podia ter buscado mais, eu podia ter me entregado mais, eu podia ter olhado mais para Ti, porque igual a Carol falou, a gente só tem uma vida para queimar. Sabe, e essa vida, às vezes a gente tem uma noção de que pode ser 70 anos, 90 anos, mas amigo, pode ser amanhã. Sabe? O cara segundo o coração de Deus, o cara que virou da linhagem de Deus, Davi, ele tinha tudo, ele era rei. E era muito conflito, era muita coisa. Mas no momento ele fala: estou energizado todo o tempo que entro no Teu santuário. Ó Deus da minha vida, estou perdido de amor por Ti, nesse deserto. Com paixão eu persigo e busco a Ti. Sabe, era uma fome. Deus, nos dê mais fome por Ti, Pai. Deus, nos dê mais sede. Que nada seja mais importante do que contemplar a Ti, Te olhar, Te ver, contemplar a Ti, entrar na Sua casa e Te contemplar. Deus, não afasta de nós o Teu Espírito. Não afasta de nós o Teu Espírito. Eu oro para que o Senhor quebre tudo aquilo que nós dependemos, que não é a Tua presença, que não é a Ti. Eu repreendo nesse momento todo vício. Eu repreendo tudo aquilo que tem pegado o primeiro lugar. Que você não precise chegar na última opção para você falar: Deus, agora eu só dependo de Ti. Não. Que desde o acordar, desde o seu primeiro respirar, que você contemple a presença dEle,
Às vezes você não tem conseguido contemplar Ele porque Ele tem estado tão distante. É difícil contemplar uma pessoa distante. É difícil prestar atenção. É difícil ouvir uma pessoa distante. Deus, nos traga para mais perto. Nos traga para mais perto, nesse lugar de dependência, de filhos que dependem de um pai, para que nós possamos contemplar a Tua bondade. Nós queremos depender só de Ti, Pai, só de Ti, como uma criança, sem perguntar para o Pai se vai dar certo, sem perguntar para o Pai se vai ter almoço, se o presente dela está chegando. Só confiar, só desfrutar da companhia do Pai. Só te contemplar, Jesus, só te contemplar. Nos dê mais fome, nos dê mais sede. Nos incomode, Pai. Que assim como o Davi, ele acordava toda noite pensando em Ti. Refletindo em como Tu me ajudas como um Pai. Que cada um aqui, Pai, possa sentir a Tua ajuda como um Pai. Mesmo se ele tiver uma figura paterna terrena ou não, que eles possam entender como Tu tens o ajudado como um Pai. Nos ajuda, Pai, como um Pai. Se for preciso nos disciplinar, se for preciso nos ensinar. Pai, nós queremos depender de Ti, Pai. De Ti, Senhor. Não das coisas desse mundo, que são tão passageiras, que nós possamos escolher a boa parte. Que nós possamos escolher habitar na casa do Senhor. Que hoje no seu coração você possa pedir uma coisa e uma coisa somente. E que você possa buscar isso. Você possa ser intencional nessa semana. Eu oro para que essa palavra não venha simplesmente entrar no ouvido e sair no outro. Quando você sair daqui, você venha esquecer dela, mas que ela possa ficar maturando ali no seu coração, no seu pensamento, que hoje eu profetizo mais fome, eu profetizo mais sede, eu profetizo uma inquietação no seu coração, para que venha buscar mais coisas do alto, que você venha se constranger quando você tentar ser independente demais e não depender da presença mais dele. Que você venha em determinados momentos silenciar o mundo inteiro, silenciar e simplesmente olhar para Deus e simplesmente contemplar a presença dele. Uma coisa só eu te peço, Deus, e essa uma coisa só eu vou buscar. Que eu possa habitar todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida na tua casa. Que nesse momento você, assim como Davi, possa se arrepender de tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus no seu coração. De tudo aquilo que tem feito depender de algumas coisas. Às vezes você vai sair daqui e fazer um jejum de celular. Sabe, às vezes você vai fazer um jejum e nunca mais falar com algumas pessoas. Às vezes você vai tirar algumas coisas da sua alimentar. Sabe, que Ele te traga para mais perto, mas não somente Ele, que você vá mais perto, que você peça essa uma coisa e que essa uma coisa só você busque.